Hoje a gente vai continuar essa série que vocês tanto gostam, Os desenhos mais polêmicos. que pra quem não sabe é um quadro aqui do canal onde eu comento casos de desenhos que causaram polêmicas, desenhos que foram censurados ou que foram até proibidos de passar na TV. Só que o vídeo de hoje é um vídeo especial porque eu vou falar sobre polêmicas em clima de Halloween. Polêmicas assustadoras. Eu sou Andrei Bedene e sejam bem-vindos ao meu espirro. Bom, vamos começar esse vídeo então falando do Mickey Mouse, sobre um episódio bem antigo que foi lançado em 1933, chamado The Mad Doctor. Esse curta começa com o Mickey Mouse acordando no meio da noite, aí ele percebe que o Pluto sumiu, então o Mickey segue os rastros do Pluto até que ele chega em um castelo sombrio. Um castelo misterioso, onde vários esqueletos aparecem para assustar ele. Enquanto isso, a gente descobre que o Pluto, na verdade, foi sequestrado por um cientista maluco, que quer fazer o Pluto de cobaia em suas experiências. Na época, esse episódio causou muita polêmica por ser diferente, do padrão dos filmes que a Disney tinha feito até aquele momento. Por exemplo, ela tinha feito Steamboat Willie, ela tinha feito Silly Symphonies, que eram filmes muito mais cômicos, muito mais divertidos. Eram filmes que você assistia para se divertir, entende? Só que The Mad Doctor tinha realmente um clima bem mais sombrio. E aí, por causa disso, na época, vários cinemas começaram a boicotar o filme, se recusavam a colocar ali em cartaz, se recusavam a passar o filme porque achavam que ele era um filme assim pesado demais para crianças assistirem. Resumindo, várias salas de cinema se recusaram a colocar The Mad Doctor em cartaz. Só que essa não foi a única vez que o Mickey Mouse se envolveu em polêmicas. Muitos anos depois, já no ano 2000, foi lançado um episódio chamado Minnie Takes Care of Pluto, que inclusive acabou sendo proibido de passar na TV. Esse episódio estreou na televisão, só que essa estreia causou tanta polêmica, e depois disso a Disney nunca mais passou esse episódio na televisão lá nos Estados Unidos. O que rolou foi o seguinte: nesse episódio, o Mickey deixa o Pluto na casa da Minnie. Só que a Minnie não tá num bom dia, ela parece que tá muito de mau humor e acaba brigando com o Pluto. E aí aparece um diabinho dizendo que a Minnie, na verdade, quer matar ele. E aí o Pluto ele fica surtado, ele começa a achar que a Minnie realmente quer matar ele. Tem até uma cena onde ele imagina a Minnie tentando matar ele com comida envenenada. Tem também essa outra cena que o Pluto se imagina sendo enterrado vivo. E tem essa outra cena que o Pluto imagina que morreu e foi parar no inferno. Hey, about time you got here. Come on! Na época, esse episódio acabou causando muita polêmica, principalmente por causa dessa parte, que mostra o Pluto indo pro inferno e conversando com o diabo. Por isso que quando a Disney lançou o seu novo programa, House of Mouse, esse foi o único episódio que não foi reprisado nesse novo programa da Disney. O próximo caso aconteceu no desenho O Pequeno Vampiro. O desenho conta o dia a dia de um menino chamado Michael que fica amigo de um vampiro. E aí eles acabam vivendo várias aventuras assustadoras em um castelo mal assombrado, cheio de monstros e criaturas assustadoras. E aí sempre que o Michael se mete em problemas, ele pede ajuda pro seu amigo vampirinho. Teve uma vez que o Michael levou uma surra na escola e aí, querendo se vingar, ele pediu ajuda pros seus amigos monstros para que eles dessem algum tipo de conselho ou algum tipo de ideia. E aí eles deram os conselhos mais absurdos possíveis. Pega uma faca, corta o cara todinho e manda os pedaços pra mãe dele. Não é, pessoal? É o que ele tem que fazer.
E aí, só para você entender o contexto da coisa, aconteceu o seguinte: esse desenho era baseado em uma série de história em quadrinhos que foi lançado na França. E aparentemente ele era um desenho feito para crianças. Só que ele tinha muitas cenas, digamos, impróprias para crianças. Por exemplo, ele tinha cenas que mostravam violência, tinha cenas que mostravam palavrão, tinha cenas que mostravam gente pelada. Só para vocês terem uma ideia, no episódio 1001 Noites tem cenas que mostram armas de fogo, tem cena de uma mulher dançando de um jeito bem sensual, e tem uma outra cena que mostra uma mulher dançando em um bar de strippers. E tudo isso em um programa infantil. Tem um outro episódio chamado Peixe Vermelho, que rola uma cena onde um personagem xinga várias sereias de vadias. Saiam suas vadias. Mas eu acho que o episódio mais polêmico de O Pequeno Vampiro foi o Demônio de Azazel. Nesse episódio, o vampirinho, o Fantomar e o Michael pegam um livro de magia e feitiçaria. E aí eles começam a ler esse livro e falar palavras que são capazes de invocar o próprio demônio. E aí eles acabam invocando esse demônio, que é chamado Azazel. Uma cena bem assustadora para crianças. Esse episódio acabou sendo acusado de brincar com magia negra e de tentar promover o satanismo para crianças. Então você já consegue imaginar por que ele foi censurado em vários países. Qui êtes-vous pour oser donner des ordres, démon Azazel? É você, Satanás? Outro desenho que mexeu com o diabo e gerou muita reclamação foi Darkwing Duck. Para quem não sabe, Darkwing Duck é um spin-off do desenho DuckTales. Ele é na verdade uma paródia do Batman, né? O Darkwing Duck é um pato super-herói que precisa proteger a sua cidade e para isso ele tem a ajuda do Capitão Boing. E aí aconteceu o seguinte, na última temporada eles fizeram um episódio que seria tipo um episódio especial de Halloween, que foi o episódio Hot Pills. Nesse episódio o Darkwing Duck acompanha sua namorada Morgana até uma antiga escola de magias. Só que ao saber disso, o próprio capeta aparece para tentar sequestrar a alma do Darkwing Duck. Mano, vocês entenderam? Eles colocaram o Darkwing Duck para lutar contra o próprio diabo. Aliás, esse episódio tem várias cenas mostrando demônios, tem também várias referências ao inferno, sem contar que tem a participação do próprio Capiroto, né, comandando todo esse rolê. Então digamos que isso não é exatamente, né, o que muitos pais esperariam ver em um programa infantil, muito menos da Disney, e muito menos de um desenho que vai passar no Saturday Morning Cartoons. Ou seja, ele passou sábado de manhã, no horário mais importante na televisão dos Estados Unidos para crianças, no horário que tinha a maior audiência com crianças e num horário que, digamos, só passavam desenhos family friendly. Na época, esse episódio causou tanta polêmica que ele acabou sendo censurado e até hoje ele é o único episódio que nunca foi lançado em VHS. E além disso, nos Estados Unidos, esse episódio nunca foi lançado no Disney Plus. Continuando, agora vamos falar de um dos meus personagens preferidos dos Looney Tunes, o Tazmania. Então, na verdade, o desenho do Taz não teve nenhum episódio assim, né, que causou polêmica. No caso, quem causou polêmica foi o próprio Taz. Aconteceu o seguinte, o Taz fez a sua estreia no episódio Devil May Hear, lançado em 1954, onde ele aparece como uma espécie de vilão da história. Ele é tipo o vilão que quer comer o Pernalonga. E nessa época, depois, né, que esse episódio estreou nos cinemas, o Edward Selzer, que era o chefe de animação, né, dos estúdios Warner Bros., ele tinha achado que esse personagem era muito agressivo ou poderia ser muito assustador para crianças, e aí ele decidiu cancelar, censurar o personagem para ele nunca mais aparecer em nenhum episódio dos Looney Tunes. Até que um dia o Jack Warner, que era um dos fundadores da Warner Bros., um dia ele chegou nos estúdios da Warner e falou assim: ei gente, cadê aquele bicho engraçado lá que queria comer o Pernalonga? Por que ele nunca mais apareceu? Ou seja, foi o próprio Jack Warner, um dos fundadores da Warner Bros., quem pediu pro Taz voltar a aparecer nas histórias do Looney Tunes. E aí, atendendo a pedidos do próprio criador da Warner Bros., eles produziram um novo episódio chamado Bidville
Rabbit, que foi lançado em 1957 e que marcou a volta do Tasmania para os Looney Tunes. E basicamente essa foi a polêmica. Se não fosse o Jack Warner, provavelmente o Taz teria morrido. Agora, um personagem que você jamais imaginou que veria aqui nos desenhos polêmicos, o Pingo. Gente, vocês não fazem ideia da quantidade de censuras que o Pingo já sofreu ao longo dos anos. Tem muita coisa, mas pro vídeo de hoje eu separei dois casos bem temáticos que tem tudo a ver com Halloween. O primeiro caso aconteceu no episódio Pingo Foge de Casa. Nesse episódio, o Pingo não tá querendo comer a sua salada ou as suas verduras, e aí, sem querer, ele acaba derrubando toda a mesa do jantar no chão, o que deixa os seus pais muito bravos. E aí, ele leva uma surra da sua mãe. Isso deixa o Pingo muito brabo com tudo isso que aconteceu, e aí ele decide fugir de casa. Só que daí ele vai parar em um lugar muito sinistro, cheio de estátuas com o formato de monstros, um lugar assustador. Esse episódio acabou sendo censurado em alguns países, como na Inglaterra, porque muitos canais acharam que ele passava um mau exemplo para as crianças. Obviamente, o Pingo confronta os pais, o Pingo desrespeita os pais, o Pingo foge de casa, e depois de tudo isso ele vai parar em um lugar muito assustador. Por isso muitos canais acharam que esse episódio não seria assim muito educativo para crianças. O outro episódio que acabou dando muita polêmica foi O Sonho de Pingo, que é aquele episódio famoso que aparece uma morsa bizarra e fica tentando assustar ele o episódio inteiro. O canal da BBC de Londres achou que esse episódio seria muito assustador para crianças, então ele preferiu censurar esse episódio. E para fechar o vídeo de hoje, vamos falar de apenas um show. Não sei se você lembra, mas em todas as temporadas dessa série rolava tipo um especial de Halloween que era chamado de Contos de Terror do Parque. Contos de Terror do Parque 3, especial do Dia das Bruxas. Esses episódios de Halloween eram bem mais assustadores, né, que os episódios normais da série, então é meio óbvio, né, que alguns deles acabariam causando algum tipo de polêmica. No episódio Dentro da Casa, a cena em que o Musculoso aparece todo esfolado e sem a sua pele foi censurada por ser considerada muito chocante para crianças. Outra cena que foi censurada foi a do Fantasmão sendo sugado pelo telefone e depois explodindo. E teve também censura nessa cena aqui do susto com o gato gritando. Ah, e tem também nessa aqui, onde a cabeça do Mordecai cai no chão depois de ser cortada. Essas foram as polêmicas da parte 3, mas nós tivemos polêmicas também na parte 4, na parte 5 e na parte 6. Na parte 4, essa cena do esqueleto do Fantasmão saltando do buraco foi censurada. Além disso, todas as partes que os fantasmas do Mordecai e Rigby tentam assustar o Benson também foram censuradas. Passando para a parte 5, teve essa cena do Senhor Chefão, que a sua cabeça é cortada por uma guilhotina, ela foi censurada. Essa outra cena do Fantasmão sendo puxado para dentro do elevador também foi censurada. E por último temos essa cena da bruxa transformando o Mordecai em chocolate. E aí na parte 6 tem essa cena do vampiro arrastando o Musculoso pro escuro, ela foi censurada. E essa dos tubarões arrancando os braços do Benson também foi censurada. Lembrando que essas censuras aconteceram em alguns países, como na Inglaterra, na Austrália, na Nova Zelândia. Então é sempre bom lembrar, eu comento polêmicas em desenhos que não necessariamente aconteceram no Brasil, pode ser que elas tenham acontecido em outros países pelo mundo. Lembrando também que essa nossa série de desenhos polêmicos já tem 20 vídeos. Se você quiser assistir os outros vídeos, é só você clicar aqui, né, ou clicar no card, ou vou deixar também um link aqui na descrição. E é isso, eu sou Andrei Bedeni, esse é o Mês do Medo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!